Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Para matar a nossa saudade das nossas palestras, do nosso olho no olho, hoje nós vamos conversar, vamos falar sobre as curas de Jesus. É um assunto também pertinente, ao que nós estamos presenciando, porque quem é que não quer ficar curado, não é? Quem não quer alcançar a cura tão desejada? Então, muitas pessoas, elas fazem um pensamento sobre as curas de Jesus. Alguns acreditam que Jesus utilizava a sua cura para fazer o seu marketing. Seria o marketing de Jesus, né? Nada contra essa ciência, né? O marketing é uma coisa muito importante, certo? Mas marketing seria mais usado para o comércio, não é verdade? Nós temos o diretor da Ultrafarma, né? Aquela rede de farmácia. Essa faz um marketing inclusive muito interessante. Ele pede para que as pessoas venham e comprem remédio em suas redes, né? Em sua rede de lojas, e em troca disso ele oferece um desconto, e esse desconto é transferido para uma instituição de caridade. Se eu não me engano, é transferido para as crianças com câncer, né? Se não me engano é isso. Então, na verdade, esse é o marketing, tá? Está sendo feito para o comércio. Agora, fazer marketing com a dor dos outros não é uma coisa interessante. Então, nós vamos tentar fazer aqui uma reflexão do porquê que Jesus curava. Qual era a intenção de Jesus curar, certo? Então nós já vamos descartar o marketing, né? Então, qual que era a finalidade maior de Jesus trazer, a cura para aqueles que o procuravam, certo? As curas de Jesus apontam então para um outro ponto, né? Mas que pontos seriam esses? Então é preciso, gente, nós abandonarmos preconceitos, tá? Aqueles conceitos que nós já temos de antemão. Então vamos abandonar esses conceitos antigos e vamos tentar encontrar um padrão nas curas de Jesus, né? Então seria nos enfermos este padrão? Talvez não. Porque o Cristo curava muitos enfermos. Ele curou paralíticos, não é verdade? Ele curava pessoas que tinham problema de pele, inclusive naquela época muitas pessoas tinham problema de pele. Então, ele realizou inúmeras curas. Então, o padrão não seria nos enfermos, tá? Então vamos buscar, quais os fatos relevantes seriam nos sacerdotes? Vocês sabiam por que Jesus ele pedia para que as pessoas, depois que ele curava, ele pedia muitas vezes para que as pessoas se apresentassem ao sacerdote? Vocês sabem por quê? Porque o sacerdote, na época, ele fazia um controle sanitário. Interessante, né? Até aí o Cristo já dava exemplos de seguir a lei. Então ele falava, vá, se apresente ao sacerdote. Então o sacerdote iria realmente ver que a pessoa que estava com aquele problema da lepra, por exemplo, realmente estava curado.
E não existiam hospitais na época, certo? Então os sacerdotes faziam esse tipo de trabalho para que a pessoa não viesse a contaminar aquele vilarejo inteiro. Então, por isso que o Cristo pedia para que as pessoas se apresentassem aos sacerdotes. Mas isso também não é uma coisa predominante, certo? E nós nunca vamos encontrar no Evangelho de Jesus, né, ele dizendo, eu te curei. Cristo nunca falou isso, certo? Mas, no entanto, certa vez, ele andando, né, com os seus discípulos, estava todo mundo um empurrando o outro, todo mundo esbarrando um no outro, não é verdade? E o Cristo, de repente, ele para e ele fala, alguém me tocou. Eu fico imaginando que os apóstolos chegaram e falaram, não, mestre, como alguém me tocou? Está todo mundo lhe tocando, um empurra daqui, empurra de lá, e daí agora você para e fala assim, alguém me tocou? Como assim alguém me tocou? Mas ele diz, alguém me tocou de forma diferente. Eu senti sair de mim uma virtude. Olha que coisa interessante. Porque o Cristo não estava pensando nesta pessoa, não é? Ele não estava pensando, ele estava andando, né? Focado naquilo que ele iria fazer. Estava indo para frente, andando. E de repente, então ele olha para trás. Olhando para trás, ele encontra aquela mulher que sofria de hemorragia, certo? Isso é relevante, porque o Cristo fala para essa mulher que ela cai de joelhos, certo? Porque ela sabia que se ela tocasse em suas vestes, ela seria curada. Então ele fala, a tua fé te salvou, certo? A tua fé te salvou. Levanta-te e vá. A tua fé te salvou. Então isso realmente é uma coisa muito relevante. Então todas as pessoas buscavam Jesus. Tem uma certa passagem que as pessoas chegaram até Jesus, né? E ele estava dentro de uma casa, né? Fechado dentro de uma casa. E essa casa estava com as trancas fechadas porque tinha muita gente lá dentro e não podia entrar mais ninguém. E trouxeram, as pessoas vinham de vários lugares, não é? De vários lugares. Vinham de longe para estar com Jesus, para que pudessem ser curadas. E uma das curas interessantes é que fizeram um buraco no teto, né? E desceram uma pessoa pelo teto. Para quê? Porque não davam para entrar, né? Porta fechada. Desceram até o chão, né? E Jesus, certo? Recebeu aquela pessoa na maca, era um paralítico, né? E ele diz para esta pessoa, os teus pecados estão perdoados, né? Jesus simplesmente diz, levanta-te e anda. Olha que coisa legal. Levanta-te e anda, tá? Todo mundo fica perplexo, né? Os religiosos indagam, né? Mas você tem o poder de perdoar os pecados? Não é só Deus? E o Cristo diz, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Pecados. Uma coisa também muito interessante que na doutrina espírita, né, tem aquela coisa, né? O que é o pecado, né? Não é verdade? Então, pecado, curar, salvar-se. Qual é o melhor verbo? Qual é o melhor verbo, gente? Então, essa cura, ela é muito interessante porque ela nos dá uma pista, certo? A palavra pecado tem um sentido muito específico, que é desobediência a qualquer norma, preceito ou falta, um erro, certo? Pecado significa errar o alvo. Há um alvo, há um objetivo e você se equivoca. O alvo
é o cumprimento da lei. Errar o alvo é descumprir a lei em algum ponto, por rebeldia, por desconhecimento, por teimosia, por ignorância ou por maldade, né? Então você perdeu o alvo, você saiu da rota. O que fazer, né? Agredir? Condenar ou salvar? Certo? O que é salvar? A pessoa sofreu um acidente, está caído na estrada. Você chega até essa pessoa, tira ele da rodovia, né? E salva essa pessoa, porque ela poderia sofrer consequências piores, estando estendida ali, caiu de uma moto, alguma coisa. Você cai do barco, de uma embarcação. Você não sabe nadar. Você está se afogando. Então você estende a mão para essa pessoa e puxa ela para dentro do barco. Puxa ela para dentro da embarcação. Então, o que aconteceu? Você salvou essa pessoa. Você colocou ela na rota novamente, certo? Então, gente, nós temos que ficar pensando, analisando e entender que nós já nascemos, gente, uma coisa legal para nós refletirmos, nós já nascemos com um GPS de fábrica, para nós não perdermos a rota, para nós não sairmos do caminho, certo? Então, colocar a pessoa no caminho é retornar à via de trajeto. Isso, nós falamos que é salvar. E qual que é esse GPS de fábrica que nós já temos? Que é item de série, né? Deus nos fez com um item de série. Qual que é esse GPS? A pergunta 621 do Livro dos Espíritos está ali. Onde está escrito a lei de Deus? Aonde, gente? Na consciência do homem. É o GPS, certo? GPS. Então Jesus cura o cego Bartimeu. Onde está o Bartimeu em você? Onde está o Bartimeu em mim? Onde está a minha cegueira? Onde está a minha paralisia? Onde está a minha deformação de estrutura? Será que é na área dos relacionamentos afetivos, familiares, que você é cego? Que você é paralítico? Que você é leproso? Que você é endemoniado? Ou será que a sua doença está na área do poder, da autoridade, do dinheiro, da posse, da beleza física? Onde será? Onde será que está a nossa desestrutura? Então, se esse cego está dentro de mim, se é nessa área da minha vida que realmente eu não enxergo, eu vou precisar da ajuda, certo? E essa ajuda vem de quem? De quem, meus amigos? Do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus não é para ficar, sabe, colocado em cima da cabeceira da nossa cama, certo? O Evangelho de Jesus não é para mostrar que eu tenho religião. Existem lugares, né, com todo respeito, que nós encontramos uma Bíblia Sagrada, né, com a página aberta, que está dura igual um pau, porque nunca foi aberta. Ela está lá só para enfeite, só para mostrar que eu sou religioso. Muitas vezes nós abrimos o Evangelho só na hora de dormirmos. E aí nós lemos uma frase, 2, 3 no máximo, nós já estamos dormindo. Menos mal, né? Pelo menos a gente vai dormir com alguma coisa boa na cabeça, pensando em alguma coisa boa. Mas, gente, não é para isso o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é para ser estudado, para que nós possamos colocá-lo na prática do dia a dia, certo?
Então nós pensávamos que as curas de Jesus fosse cura de corpos, mas agora nós estamos constatando que Jesus não estava preocupado com a cura de corpos, certo? Por quê? Porque nós tivemos um princípio, né? Eterno só é Deus, tá? Mas nós vamos viver para toda a eternidade. E Jesus sabia disso, certo? Então para ele não importava. Para nós é importante nos curarmos, claro, porque nós temos que ficar bom para podermos continuar a nossa missão, né? Ou a nossa expiação, para sermos dignos. Mas Jesus não está preocupado com essa cura. Ele estava preocupado com a cura da nossa alma, né? E todo doente quer ser curado. Existe uma historinha que o Haroldo Dutra conta que descendo do carro, né, tinha um cachorro, né, que ele uivava bastante. Ele desceu do carro num posto, ele foi pôr gasolina, ele foi abastecer. E tinha um cachorro ali que estava uivando. Ele uivava muito, né, sem parar. Ele achou estranho, né? E ele foi, mandou a pessoa completar o tanque e foi, né? Foi no banheiro, depois saiu, foi na lojinha lá, tomou uma água, tudo. Quando terminou, que ele foi pagar, o tanque estava completo e o cachorro estava lá ainda uivando. Ele falou, mas escuta, meu amigo, por que esse cachorro não para de uivar? Aí o frentista falou para ele, porque ele está deitado em cima de um prego. Você está brincando comigo, né? Não, por que ele não levanta então? Por que ele não sai de cima do prego? Porque está doendo suficiente para ele uivar e não para ele sair de cima do prego, né? E aí, gente? Jesus falava, o que queres que eu faça? Né? O que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Você quer ser salvo? Certo? Curar? Você curou da sua enfermidade, mas você vai e depois acaba sofrendo muitas vezes, porque você curou o seu corpo, mas não curou a sua alma. Tanto é que Jesus, quando ele curava, ele falava, vai, não peques mais, para que não te aconteça o pior. Então ele já estava dando uma demonstração e um exemplo, um ensinamento, quer dizer, um ensinamento maravilhoso de que o sofrimento é oriundo da nossa conduta totalmente em desacordo com os ensinos de Jesus, com os ensinamentos de Deus, né? Então, eu vou ler para vocês uma coisa aqui, já no livro da Esperança, tá? No capítulo 78, que está ante o Divino Mestre. Vou ler alguns pontos só para vocês, né? Não são os que gostam de saúde que necessitam de médico, né? Então tem muitos de nós ali procurando, mas o Evangelho de Jesus nos dá toda a receita para nós sairmos dessa mesmice. Basta uma ligeira reflexão. Nas perturbações do egoísmo, faça aos outros o que querem que os outros vos façam. Simples. Isso aí a gente tira de letra, não é verdade? Só que não. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia por falsa virtude, se quiseres ser o maior, sede no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Aí é difícil, né? E as pessoas acham que amar os inimigos é sair aí dando abraço em bandido, mas não é isso, de forma alguma, de forma alguma. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade vos libertará. Essa aula
essa palestra, As Curas de Jesus, é exatamente um chamado para a verdade. E o Espiritismo é um manancial de verdade à nossa disposição, para que possamos nos libertar de nossas mazelas, mas tem que ter o esforço, né? Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. É só no trânsito a pessoa dar uma fechada em você, você começa a fazer o Pai Nosso? Ou você põe a mão para fora e já começa a elogiar a mãe do motorista que te fechou? Então é preciso compreender. Nas dores, né? Por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Então é perdoar sempre. Mas as pessoas falam, comigo é na base do toma lá da cá. Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Mas é para casa que nós temos que levar desaforo. Não é verdade? É para casa que nós temos que levar desaforo. Sabe por quê? Porque na nossa casa nós podemos encontrar um pai, uma mãe, ou até mesmo um irmão, que chega para mim e fala, deixa isso para lá, rapaz. Por que você vai querer partir para o revide? Pode te acontecer o pior. Então, gente, não são os que gostam de saúde que precisam de médico. Somos nós, todos nós. Nós somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalado nas esferas superiores, das quais a vida maior nos acompanha e nos analisa nossas ações e as nossas reações, né? E mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não pode nos curar se nós fugimos do remédio. Estamos toda hora fugindo do remédio. Não é verdade? Nós estamos apenas uivando. Está doendo o suficiente para eu uivar, para eu reclamar da vida, que eu não tenho sorte, que é isso, que é aquilo. Mas não doeu o suficiente para eu mudar as minhas atitudes, certo? As minhas atitudes. Então, gente, eu vou terminar com uma historinha muito bacana que está no livro, se eu não me engano, Pontos e Contos, o Conto dessa outra vida, eu não sei, mas é de Humberto de Campos, o irmão X, chama No Caminho do Amor. Aí ele fala que uma adornada mulher encontrou um nazareno, de olhar sublime, melancólico sorriso, e fitou estranhamente. Arrebatada da onda de simpatia irradiar dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, deixando perceber nos meneios do corpo frágil a indivisível sensação de ternura, falou ciciante: jovem, as flores de Céfales encheram-me a ânfora do coração com delicioso perfume. Tenho felicidade ao teu dispor, indicou extensa vila, cercada de arvoredo, e juntou: inúmeros peregrinos buscam na minha primavera juvenil a coroa que representa a vida. É que nem o lírio do campo contém a suavidade dos meus braços, e nem a deliciosa romã contém o mel de meus lábios. Que cantada! Vem e verás, dar-te-ei leito macio, estenderei tapetes dourado, banharei teus pés em águas de nardo, acariciar-te-ei a face cansada da longa viagem, e ouvirás tranquilo no meu palácio,
inúmeros dançarinos, bailarinas treinadas em palácios ilustres, né? O Cristo parecia não perceber a chama ardente que partia daquela mulher, sedenta de amor. E mediante a sua mudez, ela voltou a suplicar: não vens? Sinto sede do amor que me completa a vida. Vejo em teus olhos um brilho novo, e se assim eu procedo, é por amar-te. O Cristo balançou a cabeça e disse-lhe: hoje não. Um dia, no entanto, quem sabe? A jovem mercadora de essências finas nunca ouvira o não de um homem. E, virando as costas, partiu em sarcasmos. 2 anos se passaram e Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, quando o venerável anciã procurou-lhe para auxílio de mulher sofrida. O Cristo partiu sem hesitar, e num pardieiro denegrido, um corpo no chão exalava gemidos angustiosos. Ali estava a mercadora de essências finas, aquela mulher tão cobiçada por todos os homens. Nada mais restava da sua feminilidade antiga. Era um esterco da terra. Nenhum homem ousava aproximar dela. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, a não ser o brilho nos olhos, nada mais restava daquela mulher. Ela reconheceu o Cristo. Ele acolheu-a e disse: vinde a mim, vós que sofreis. Na casa de meu pai não se extingue a esperança. Ela quis recuar, mas não conseguia mexer a ponta do seu dedo. Em voz retenciosa e dolorida, disse: tu, o Messias Nazareno, o homem que alivia, que cura, que viestes fazer diante de tão desprezível mulher como eu? Ele, contudo, transbordando de compaixão, olhou nos seus olhos e disse: hoje vim satisfazer-lhe os apelos. E relembrando as palavras do primeiro encontro, completou: vejo em teus olhos um brilho novo, e se assim procedo, é por amar-te. Veja que coisa linda, veja que coisa maravilhosa partindo de Jesus, que era o amor por excelência. Essa mulher desencarnou, com certeza, mas o Cristo colocou ela no rumo, salvou-a, porque no plano espiritual ela iria fazer reflexões e numa outra oportunidade poderia se recompor, se restabelecer. Então, meus amigos, a mensagem de hoje
é de fé. A mensagem de hoje é para que nós nos esforcemos em curar as nossas mazelas, praticando o bem. Sabedores de que tivemos um princípio e não teremos fim jamais. Curar o corpo podemos, mas o mais importante é curar o espírito. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por me ouvir e mais uma vez, tamo junto. Obrigado.